E a gente já começa o Cidade Alerta Alagoas de hoje falando de um grave acidente com um ônibus de Alagoas lá em Minas Gerais. Quem vai trazer essas informações atualizadas é o repórter Neto Mota, que está ao vivo nesse exato momento e nos atualiza dessas informações, infelizmente tristes, né, meu querido Neto Mota? Boa noite. Wilson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A partir de agora a gente abre espaço para a cobertura local desse trágico acidente que aconteceu em Minas Gerais e vitimou aí vários alagoanos. Inclusive a assessoria de imprensa do município de Mata Grande confirmou a informação de que o ônibus saiu de fato da cidade com destino a São Paulo. O acidente aconteceu no quilômetro 350 da BR-381, conhecido como Ponte Torta, em João Monlevade, perto da entrada de Dom Silvério, em Minas Gerais. As informações atualizadas agora dizem sobre 15 mortes até o momento, pelo menos 20 pessoas que teriam ficado feridas. Os bombeiros trabalham até este momento, eles ainda têm esperança de encontrar pessoas com vida. Foi um acidente grave porque o ônibus despencou de uma altura de 15 metros. A população da região também tentou ajudar no socorro, um socorro que foi muito difícil, que envolveu mais de um helicóptero, que ainda está acontecendo, como eu falei aqui, e envolve mais de um helicóptero do Corpo de Bombeiros e mais de 20 militares da Corporação de Minas Gerais. A todo momento as informações chegam atualizadas e, inclusive, a atualização que a gente acabou de receber é que a Agência Nacional de Transporte Terrestre confirmou que o ônibus não tinha autorização para fazer esse tipo de transporte e que por esse transporte de Mata Grande até São Paulo era cobrado apenas R$200. A dúvida que está aqui nesse momento em Alagoas é se a população de Mata Grande, quer dizer, se além de Mata Grande, outras vítimas podem ser de outros municípios aqui também. Eu repito, as informações chegam até o momento, a gente está se atualizando e qualquer nova informação a gente segue aqui no Cidade Alerta ao vivo para informá-los. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Neto, muito obrigado pelas suas informações. Vamos tentar atualizar até o final dessa edição, exatamente para deixar os parentes, amigos, inclusive alagoanos, que estão consternados com essa situação. É uma situação muito complicada. Para vocês terem ideia desse trecho, inclusive, aí de João Monlevade, de Belo Horizonte para João Monlevade, são 100 quilômetros de pista com 200 curvas. Então, é realmente um local extremamente perigoso por conta dessas questões das curvas. A informação que nós temos, inclusive, então, informações estão chegando o tempo inteiro nos atualizando. Esse acidente acabou acontecendo em média de 3h40, 4 da tarde, e ainda o Corpo de Bombeiros continua trabalhando, porque várias pessoas acabaram também pulando do ônibus. O que aconteceu? Neste momento em que o motorista percebeu que não conseguia mais segurar o ônibus, ele acabou gritando para os passageiros. Isso aí são relatos, inclusive, de pessoas que estão feridas e que passaram para a polícia e para os que fizeram o socorro, inclusive, lá no momento em Minas Gerais, dizendo que ele gritou, dizendo: olha, não tem como segurar o ônibus agora, cada um se vire, pulem do ônibus. E aí, por isso que muitas pessoas acabaram pulando. Ele, motorista, também pulou pela janela do local do motorista, e outras pessoas que tiveram condições conseguiram pular. Outras talvez não entenderam, não conseguiram ter a mesma habilidade por conta da questão da velocidade do ônibus, que estava completamente desgovernado, e aí acabaram, alguns conseguiram pular, outros não conseguiram e acabaram caindo, despencando 15 metros, é a altura, inclusive, da ponte lá de João Monlevade até embaixo. São 15, uma pancada muito forte. E a tendência é que o ônibus, como ele virou, né, na pancada que bateu na ponte e acabou virando, a tendência é que a parte, inclusive, de cima dele acabe esmagando as pessoas que estão lá dentro. Por isso, o risco muito grande, talvez, e é isso que o Corpo de Bombeiros está fazendo. Vejam que uma parte acabou também incendiando e algumas pessoas acabaram caindo dessa altura e tendo fraturas gravíssimas por conta de terem caído próximo, inclusive, da mata, de alguns locais, inclusive machucados por conta de uma queda de 15 metros. E outros não resistiram também, mesmo assim, na queda. Alguns acabaram ficando na ponte também, porque pularam antes, tiveram ferimentos, inclusive escoriações, mas não tão graves como a queda, por exemplo, de 15 metros, mesmo quem estivessem dentro do ônibus ou fora do ônibus. É um acidente gravíssimo. A informação que nós temos é que esse ônibus, inclusive, foi levantada as informações de que ele já tinha uma multa, inclusive, por excesso de velocidade nesse mesmo trecho, coincidentemente, e não havia autorização para que ele pudesse fazer o transporte de turistas. Mas ainda são informações desencontradas. Esse ônibus faz 2 viagens lá da cidade, daqui da cidade de Mata Grande, mas é essa a grande dúvida. A gente não sabe se esse ônibus, quando ele faz um percurso tanto de Mata Grande e sai percorrendo outras cidades, passa por São Paulo, enfim, pode ser que outras pessoas de outros municípios
também estejam nesse acidente. Estão sendo apurados com detalhes. Primeiro agora é salvar os que estão feridos, não é? E resgatar os corpos para possíveis identificações, para que seus parentes possam sepultá-los, enfim, num momento triste como esse. A cidade de Mata Grande, o prefeito, inclusive, já decretou 3 dias de luto, tá? E está preparando, inclusive, um local como se fosse como um ginásio, por exemplo, da cidade, para que os velórios sejam feitos lá, porque realmente são várias pessoas da própria cidade de Mata Grande que já foram confirmados aí. Só não se sabe se de outros municípios também. Nós vamos aguardar, inclusive, ainda é muito recente, as informações chegam muitas vezes desencontradas, nós estamos aguardando, tem mais de 20 pessoas que estão feridas, não é? Esses nomes das pessoas, começa a ficar, inclusive, o desespero dos familiares de quem viajou nesse ônibus, para saber se estão entre a lista de pessoas que, infelizmente, já estão em óbito, ou das pessoas que estão feridas e se recuperando no hospital lá de Minas Gerais. Enfim, vamos aguardar, então, a qualquer momento nós poderemos atualizar para vocês. Aqui são imagens que nós recebemos, inclusive, de pessoas que, quando viram a cena, correram para ajudar, né? Também a solidariedade tem ajudado bastante, que as pessoas que estavam na parte baixa, inclusive onde o ônibus caiu, dos 15 metros da ponte, correram por essa linha férrea exatamente para poder tentar ajudar de todas as maneiras as pessoas que gritavam, que gemiam ou que estavam presas às ferragens neste ônibus que acabou caindo da ponte de mais de 15 metros, né? Enfim, é uma cena bastante triste, difícil e que está consternando realmente todas as pessoas. Vejam o desespero das pessoas aí. Algumas ficaram no asfalto da ponte, outras acabaram caindo, né? E outras ficaram dentro do ônibus, não conseguiram pular, a pedido do próprio motorista, no momento em que o ônibus perdeu o controle. Não se sabe ainda se barra de direção quebrou, se os freios já não atendiam mais o comando do motorista. A gente continua, então, tentando entender realmente, somente com a perícia agora, ou com as pessoas que estão feridas, que passaram algumas informações preliminares, como essa do motorista que gritou, dizendo que as pessoas pulassem do ônibus para poder se salvar, que ele não tinha mais como segurar o ônibus. Não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu não consigo segurar mais o ônibus, não tem mais jeito, pulem, pulem, pulem. E as pessoas acabaram tentando pular as janelas. Algumas pessoas foram vistas, inclusive, por motoristas e por pessoas que estavam embaixo na linha férrea, enquanto as pessoas pulavam do ônibus tentando se salvar. Vamos aguardar. Nós temos também, vamos ver agora as imagens de satélite do local especificamente do acidente. É o momento que nós estamos aqui mostrando para vocês agora, tá? Do Google Maps, explicando exatamente o local. É um local realmente, quando nós mostramos agora há pouco, vejam a quantidade de curvas que tem. É aquilo que eu falei, são 100 quilômetros, tá, de distância, porém com 200 curvas, são muitas curvas, então é um risco muito grande. Vários acidentes acontecem por aí, por isso que se pede que não se tenha um excesso de velocidade, porque você com uma velocidade moderada, você ainda consegue encostar talvez o ônibus ou o carro em qualquer outro lugar para diminuir a velocidade, mas em alta velocidade o ônibus estava lotado, o ônibus comportava 40 pessoas, a gente não tem ainda esse número se o ônibus estava com sua lotação já esgotada em 40 pessoas ou se tinham menos, enfim, são informações importantes que nós vamos trazer para vocês no decorrer do programa, tá? Então aqui, então, especificamente o local do acidente, você vê que aqui está a ponte e aqui o local onde o ônibus acabou batendo na ponte, quebrando o guarda-reio, que é a proteção da ponte, e acabou caindo de uma altura de 15 metros, né? Enfim.